Bom dia. Tudo em paz contigo? Tudo bem? Que bom. Amém. Glória a Deus. A gente está nessa sequência de mensagens onde a gente está falando sobre a igreja. Eu preciso entender o que Cristo, quando Ele projetou a igreja, o que estava no coração do Senhor. Eu preciso entender isso para que eu possa viver igreja. Temos muitos conceitos a respeito de igreja e muitas vezes nós levamos isso para onde nós vamos, para a nossa casa, para os nossos relacionamentos. E eu creio que o Senhor, Ele deseja ressignificar esse entendimento. Toda prática, ela é fruto de entendimento. Se você não entender, você não vai conseguir praticar. Por isso que Jesus trabalhou tanto a questão do ensino, a didática, porque é muito importante você receber, guardar, para poder praticar. Porque sem esse processo, nós inventamos coisas da nossa cabeça. E a nossa cabeça, ela é fantástica para criar ilusões, não é não? Então, nós precisamos tirar a ilusão e trazer o entendimento da verdade. Porque a verdade, ela estabelece fundamentos na minha e na sua vida. Você entende isso? E é sobre esse assunto que nós estamos falando. A primeira mensagem, nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem um fundador. E o fundador da igreja não sou eu e nem a Nilka. O fundador da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Eu e a minha esposa e vocês, nós simplesmente somos servos, salvos pelo sacrifício de Cristo. Uma vez que eu sou salvo, eu me torno servo voluntário de quem me salvou. Esse é o Evangelho de Cristo. Você entende isso? E a igreja, ela é uma família. Uma vez que eu passo a fazer parte da igreja, que eu sou salvo pelo Senhor Jesus, a igreja é formada por pessoas que são salvas por Cristo. E uma vez que eu sou salvo por Cristo, Ele me insere na sua família, que é o corpo de Cristo. Então, igreja é família. Fala, igreja é família. Igreja não é instituição. Quando Deus pensou em igreja, Ele pensou em família, em multiplicar o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Cristo quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso que essa família que você tem aqui na terra, no céu, ela vai se resumir em uma família. No céu eu vou conhecer minha esposa, no céu eu vou conhecer meu filho, no céu todos nós somos parte da mesma. Tem uma historinha de um irmão que o Senhor levou para a glória primeiro. E estava ele lá na glória, feliz, contente, né? E depois de algum tempo chegou a esposa, e a esposa se aproximou dele e falou, amor. O cara falou, aqui não, aqui nós somos uma família, somos irmãos em Cristo Jesus. Então não se preocupe com o seu amor limitado que você vive aqui na terra, porque no céu nós iremos viver o amor pleno de Deus. O que supre todos os outros, o amor ágape, o amor que ama de maneira incondicional. Entendeu? Domingo passado nós falamos que essa pessoa que faz parte da família de Cristo, agora ela precisa desenvolver a característica da perseverança. Perseverar é fruto de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. E isso é algo que nós precisamos desenvolver. A igreja primitiva, ela perseverava em viver. Porque persevera na doutrina, persevera na oração, persevera na comunhão, persevera nos relacionamentos. Então a perseverança é algo que eu preciso desenvolver. Normalmente, eu quando me deparo com um problema, qual que é o meu comportamento? É desistir, é voltar. Quando eu encontro um problema num relacionamento, eu desisto desse relacionamento e vou para o outro. Até encontrar um problema nesse outro relacionamento. E assim eu vou pulando de relacionamento em relacionamento. E eu não consigo desenvolver a perseverança. A perseverança é fruto de um coração que se torna discípulo de Cristo Jesus. E isso é algo que o Espírito Santo vai formando dentro de nós. E a ideia é que a gente possa montar esse quebra-cabeça para que nós possamos ter uma noção plena do que é ser igreja aos olhos de Cristo Jesus.
E hoje eu quero falar sobre, talvez, toda palavra ela é importante, ela tem ensino, mas nesse contexto de igreja, talvez essa seja a mensagem mais desafiadora para mim e para você. Que igreja é uma casa de unidade. Eu quero falar sobre o princípio da unidade. Se o discípulo ele precisa ser perseverante, ele também precisa aprender a perseverar na unidade. Tá certo? Mateus 12, 25 fala assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. E toda casa, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você vê que Jesus ele vai escalando, ele fala de reino. Um reino não subsiste se houver divisão. Nesse contexto, Jesus estava sendo acusado porque ele estava libertando as pessoas. Olha só, e os fariseus falam assim: ele está libertando as pessoas pelo poder das trevas. E Jesus fala assim: ué, mas se eu estou libertando uma pessoa que deveria fazer diferença no reino das trevas, o reino está dividido. E por isso que ele fala, nem o reino das trevas trabalha dessa maneira, presta atenção. O reino das trevas não trabalha com divisão. O reino das trevas, ele trabalha com unidade. E Jesus fala assim, se o reino dividir, consequentemente, a cidade divide e, consequentemente, a casa não subsiste. Tá certo? Então, esse é um princípio que desde a criação do mundo, tudo que Deus fez, Ele fez debaixo de unidade. E nos criou para que nós possamos andar em unidade. Quando Ele pensou em casamento, Ele pensou em unidade. Quando Ele pensou em igreja, Ele pensou em... Quando Ele pensou em relacionamentos, unidade. E depois de estudar o significado dessa palavra em grego, hebraico, romano, o que você pensa? Sabe qual que é o sentido mais real? Sabe o que significa unidade? Faz sentido isso? Não. Então, quando Cristo me salva, eu me torno um com Ele. E quando Ele me coloca dentro do corpo, eu me torno um com quem? O corpo tem nome? Tem endereço? Tem vida? Então olha para a pessoa do teu lado e fala assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Esse é o desafio, porque essa pessoa que Deus te chama para ser um com ela, ela tem defeitos e qualidades. Por isso que é desafiador. Porque se essa pessoa que está do seu lado, se ela não falhou com você, é porque o teu relacionamento não está próximo. Porque se de você estivesse andando perto dessa pessoa, ou você ou ela já teria falhado com você. Fato. Fato. Mas a questão não é essa. A questão é como vai ser o meu comportamento quando isso acontece. Jesus ensina que divisão, sabe o que significa divisão? Duas visões. A divisão, ela é a origem de ter duas visões. E Jesus fala assim, se o reino tiver duas visões, o reino não vai subsistir. E a divisão tem a capacidade de paralisar e destruir. Enquanto a unidade é absolutamente necessária para estabelecer o reino de Deus. A lei de ouro, nos absolutos da palavra, mantemos a unidade. Nos relativos da palavra, liberdade. Porém, em todo o tempo, que nós possamos ter a prática do amor. Unidade é... O que esse irmão está me propondo é absoluto? É absoluto. Então a palavra, ela tem a palavra de Deus, ela tem a resposta final. Com muito amor e carinho, olha para mim. No absoluto não interessa muito o que você pensa. Ou o que você entende. Mas interessa muito, sim,
o que a palavra ensina. Nos relativos, o que é um relativo? Relativo é aquilo que você tem liberdade. Quando eu acabo invertendo esses valores, eu pego um relativo e torno ele um absoluto. E falo, tem que ser feito dessa maneira. Ou eu pego o absoluto e faço dele um relativo. Porque se eu não conhecer o absoluto, é muito possível que eu tenha tornado muitos absolutos relativos. Por isso é importante entender o que é um absoluto de Cristo Jesus. A palavra, ela é absoluta. A palavra, ela não me dá margem para mudar ou acrescentar. É isso que nós precisamos ter. É muito cuidado com a interpretação daquilo que nós estamos lendo. E Gênesis 11:5 fala assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Não é que alguém ficou com a sua língua, o povo todos tenham a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou pela superfície da terra. O que isso tem a ver com esse princípio que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Porque no pecado, o homem conheceu o mal e passou a praticar o mal. Presta atenção. Até mesmo o princípio de Deus, quando ele é praticado de maneira errada, às vezes ele funciona. Porque aqui, esse povo tinha unidade em fazer aquilo que eles estavam fazendo. Mas, quebrando uma lei direta de Deus. A lei direta de Deus era: vão, encham a terra, multipliquem a terra e governem a terra. E esse povo não, eles quiseram construir uma terra só para eles. E Deus desce e confunde o quê? O quê? O que eles estavam falando. Consequentemente, paralisou o projeto. O inimigo viu, porque ele viu todas as coisas. Ele anda pela terra, observando e analisando o que está acontecendo na terra. Então ele viu que quando Deus quebrou a comunicação, automaticamente ele paralisou o processo. Presta atenção, presta atenção. Quando Deus quebrou a comunicação, ele paralisou o projeto. O que o inimigo faz? Ele não inventa nada, ele simplesmente multiplica. Ele quebra a comunicação, as pessoas não se entendem, problema de relacionamento. Sem medo de errar, 90% é o quê? Comunicação. Por quê? Porque quando duas pessoas não se entendem, o projeto ele é paralisado. Então aqui, nós precisamos entender a gravidade disso tudo que nós estamos tratando. O povo era unido e todos falavam a mesma língua. Essas duas práticas fez Deus intervir no projeto deles. Mesmo usando o princípio com a intenção errada, eles iriam ser bem-sucedidos. Pois é impossível andar com alguém que você não entende o que essa pessoa está falando. Mas graças a Deus, que Jesus ele veio para restaurar esse princípio da unidade. Cristo ele veio restaurar todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas,
inclusive sobre esse assunto que nós estamos aqui tratando nessa manhã. Em Cristo há restauração para nós vivermos aquilo que está no coração de Deus. João 17:20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra de quem? O que está escrito aí? As pessoas vão crer através da palavra que você prega. Fala assim, as pessoas vão crer em Cristo. Repete, gente. Fala assim, as pessoas vão crer em Cristo. Através da palavra que eu vou pregar. A fim de que todos, essa pregação ela tem um propósito, a fim de que todos se tornem um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. A unidade é resultado de amor, comunhão e propósito. A unidade é a harmonia que capacita os diferentes viverem juntos o propósito de Deus. Vou repetir. A unidade é a harmonia que capacita os diferentes a viverem juntos o propósito de Deus. Por que eu preciso de unidade para viver o propósito de Deus? Porque eu sou diferente, eu penso diferente, eu ajo diferente, sou esquisito. Se você andar perto de mim, você vai conhecer a minha esquisitice. Isso sou eu. Aí você pega um esquisito e coloca do lado de outro esquisito. Dá certo? Não dá certo. Esse projeto de ser igreja só funciona se nós colocarmos Cristo sendo o Senhor da igreja. E permitirmos o Espírito Santo transformar a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Então a unidade é a harmonia que o Espírito Santo promove no coração da igreja para que os diferentes possam viver o propósito de Deus. Unidade não é uniformidade. Uniforme é aquilo que te deram quando você for para a escola, para todo mundo parecer igual. Igreja não é isso, gente. Servimos um Deus que Ele celebra as diferenças e ama a unidade. Nós precisamos entender isso. Quando Deus te fez, Ele te fez diferente. E com um propósito para você agir de maneira diferente. Mas Ele ama a unidade. As diferenças, elas não têm o propósito de nos afastar. As diferenças, elas têm o propósito de, primeiro, de glorificar a Deus. E para servir o propósito de Deus. Imagina nós termos aqui 100 marcianos. Funciona? Primeiro que você não queria ser careca, ou não quer ser careca. Você fala assim, não dá certo. O lindo da igreja é que nós somos diferentes. E quando eu não entendo isso, eu acabo podando todas as diferenças do meu irmão, porque eu quero enjaular ele dentro da minha vida, da minha maneira de pensar, do meu jeito de ser. Não vai funcionar. Por muitos anos eu tentei trazer a Nilka para dentro da jaula que eu vivia. Não funcionou. Parte dos cabelos que eu perdi foi ela que me arrancou. Desculpe. Não funciona eu querer pegar o Cid e falar assim, vem viver dentro da minha jaula. Vem viver a minha vida, Cid. O Cid é uma pessoa, um indivíduo que tem uma digital, que tem uma impressão digital. E Deus celebra isso. Deus ama isso. E eu preciso entender o que é essa beleza. João 17:23. Olha só, eu neles e tu em, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. A unidade é um processo que precisa ser aperfeiçoado. É um processo que eu preciso permitir Deus trabalhar na minha vida. Essa palavra aqui que está falando aperfeiçoados, no original ela significa teleios. Uma pessoa aperfeiçoada é alguém completa. É uma obra
completa, é alguém que não tem falta, é alguém que em Cristo supriu todas as suas necessidades. Alguém completo, alguém pleno, ele consegue viver a unidade, ele consegue ser um com a pessoa, um com Deus e um com o próximo. A unidade em favor da qual Jesus está orando não é a unidade de uma instituição ou de um agrupamento de pessoas, mas essa unidade ela tem como uma base espiritual e é baseada na permanência de estar em Cristo, pois tudo é possível através de Cristo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Por quê? Sem mim vocês não podem fazer nada. A unidade é um princípio espiritual que tem a capacidade de nos fazer um com quem nós nos unimos. Olha isso. A unidade é um princípio espiritual. Eu não consigo ser um com a Márcia, eu sendo Adão e ela tendo a essência de Eva. Porque essa natureza ela é caída. Essa natureza caída ela não celebra unidade, ela celebra a separação. O que celebra a unidade é eu ter Cristo no meu coração. Ele que celebra a unidade. Porque em Cristo, aqui tem um discípulo e ali tem uma discípula de Cristo Jesus. E por isso nós preservamos a unidade. Nós somos guardiões da unidade. Então a unidade é um princípio espiritual. Celebra a unidade quem nasceu do Espírito. E ela tem a capacidade de nos fazer um com quem nós nos unimos. Por isso que o apóstolo Paulo pega o casamento e traz para a igreja e fala assim, é um mistério. Por que é um mistério? Porque no casamento ele fala, o marido precisa se tornar um com quem? Com a esposa. Como a igreja precisa se tornar? Com quem? Com o noivo. É um mistério. Um mistério que não se revela, não vale a pena, né? O mistério já foi revelado. Fala, meu irmão, o mistério, tem mistério, mas já foi revelado. O mistério já foi revelado. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Juntamente na nossa ressuscitação, a nossa ressurreição está onde? Juntamente com ele. E nos fez aonde? Além de nos ressuscitar, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora eu quero aplicar essa palavra, porque Jesus ele restaura o princípio da unidade. E o apóstolo Paulo ele destrincha o princípio da unidade em 3 níveis: unidade de corpo, unidade de fé e unidade de espírito. E eu quero falar sobre esses três níveis de unidade. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele está apelando, enfaticamente ele está falando assim, eu clamo, eu rogo em nome de Jesus. Qual que é o pedido dele? Que faleis todos o quê? E que não haja entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na disposição mental e no mesmo parecer. A integridade da unidade é formada por todos que falam a mesma coisa. Não é falar igual, é falar a mesma coisa. Fala, não é falar igual. É falar a mesma coisa. O que é falar a mesma coisa? O que é modelo para nós? O que nos ensina como caminhar? Não é a palavra de Deus? Então, quando se pergunta sobre algum assunto, o que é falar a mesma coisa? É concordar com aquilo que a pessoa está falando? Não. Falar a mesma coisa é o que a palavra diz. A divisão ou as divisões, elas começam quando nós quebramos os princípios da palavra. Quando o meu sentimento ele é mais importante do que aquilo que a palavra de Deus fala. E eu passo a andar em cima de sentimentos.
e descumpro o princípio da palavra de Deus. E essa igreja, a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons, cheia de revelações, cheia, mas também estava cheia de quê? De divisões, de diferenças. E o apóstolo Paulo, ele roga para que a igreja pudesse ajustar a comunicação, para que todos pudessem falar a mesma coisa, com relação àquilo que a palavra de Deus fala. Isso unifica, isso traz unidade, isso traz maturidade, isso traz crescimento. A palavra tem a capacidade de formatar a minha mente. As meninas estão ensinando que a mente, ela é o quê? A mente, ela vai se ajustando de acordo com o ensino que ela recebe. Presta atenção. Se você falar com o Geraldo é um homem de Deus. Os princípios de Deus estão nele. Mas se você falar a respeito de finança, de investimento, esse cara tem muita informação. Porque a mente dele foi expandindo, foi tomando forma, isso foi dando conhecimento para ele, e a mente tem a capacidade de crescer, a mente tem a capacidade de desenvolver. Falar, a minha mente tem a capacidade de desenvolver. E o que desenvolve a minha mente é o ensino. Tem muitas coisas que podem desenvolver a mente, mas aqui o que está sendo tratado é o ensino da palavra. Como consequência, quando as pessoas têm a palavra em absoluto e falam todos a mesma coisa, isso vai formatando a mente para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E, consequentemente, teremos o mesmo parecer. O que é o mesmo parecer? Todos nós teremos a mesma intenção de propósito. Todos nós iremos cumprir o mesmo propósito. Filipenses 2:2. Então completem a minha alegria. Tendo o quê? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Vamos aplicar essa palavra no primeiro nível de unidade, que é a unidade de corpo. Ao sermos salvos por Cristo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Eu e você, nós precisamos entender isso. Vindo para cá, você encontrou um braço solto na rua? Seria uma tragédia, né? Seria ou não seria, Rogério? Um braço solto na rua. Você fala, um braço solto na rua. Por que esse braço não está solto na rua? Porque ele está no corpo que lhe pertence. Então, uma vez, quando eu falo de salvação, eu preciso entender o que significa isso. Salvação é eu estar ligado em Cristo, é Ele que me salva, juntamente com Cristo. Se Ele é o cabeça, eu faço parte do corpo de Cristo. E eu entendo que existe o corpo geográfico, existe o corpo de Cristo, que é o reino de Deus. Está certo? E não é disso que eu estou falando. Mas você precisa fazer parte de um corpo que faz parte do reino de Deus. O corpo é formado por cabeça, tronco e membros. O corpo é a junção de todos os membros, cada um executando a sua função em prol do crescimento e edificação do próprio corpo. Os meninos que gostam da malhação, que gostam de ficar fortinho, eu não vou pedir para você levantar a mão, fica tranquilo. Quem trabalha só braço, o que vai se tornar? O Popeye. E alguém que trabalha só pernas. Então, quando você vai para a academia, o personal trainer vai falar para você, você precisa trabalhar todos os... E o crescimento do músculo exterior, ele é resultado da prática do exercício. Então, se eu quiser desenvolver o meu corpo, eu preciso exercitar o conhecimento de ser corpo de Cristo. Eu sou um membro, e junto desse corpo eu preciso estar me
exercitando. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala de igreja, e ele traz esse assunto, ele pensa, ele traz essa metáfora do corpo, para que as pessoas pudessem ensinar, isso é coisa de Jesus. Efésios 4,16, de quem todo o, você vê que é artigo definido, não é não? É o corpo. O que o corpo, quais são as características do corpo? O corpo, ele é o quê? Bem o quê? Ajustado. E o que mais? Pelo auxílio de todas, segundo como? A justa cooperação de cada, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce como? Quando todos os membros, eu espero que nessa altura você já entenda que você é um membro. E por ser um membro, eu faço parte do corpo. E por ser parte do corpo, agora eu tenho uma atribuição. Eu preciso contribuir, ter a minha justa cooperação para que esse corpo, ele cresça saudável, de maneira correta, através do amor. Então o amor de Cristo que me salvou, me faz ser alguém que coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Então essa responsabilidade é de quem? Duas pessoas responderam. Eu vou mexer com você, se você está com sono eu quero te acordar, mas isso tem que entrar no teu coração, isso é vida para você, isso é vida para mim. Para nós vivermos igreja, nós precisamos sair da zona de conforto e entender o que nós estamos falando aqui. Caso contrário, a gente sai daqui e segue a vida do jeito que está. Para mim viver a igreja, existe uma cooperação, existe uma justa cooperação, que eu estou inserido nela, e que sem ela, eu acabo prejudicando o funcionamento do corpo. Olha só isso. Por que às vezes a igreja é débil? Presta atenção. Por que às vezes a igreja é débil? Porque falta ajuda dos membros que fazem parte daquela igreja. O pastor que se vire. Queridos, isso não é igreja, isso é instituição. Igreja formada em cima de uma pessoa não subsiste. Uma empresa fundada em cima de uma pessoa funciona? Uma pessoa só faz tudo? Funciona? Não funciona, gente. Igreja é entender que eu faço parte do corpo de Cristo. E existe algo muito interessante, que é, como igreja, como corpo, existem coisas que é minha responsabilidade e outras que é a justa contribuição do corpo, que só vai funcionar se o corpo atuar. Gálatas 6:2. Vamos lá. Levem as cargas uns e assim estarão cumprindo toda a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Quem trabalha sozinho tem limites. Quem recebe ajuda vence os limites. Somos incentivados a fazer algumas coisas sozinho e outras como corpo. Jesus te chama para orar sozinho? Sim ou não? Sim. E como corpo? Também. Jesus te chama para você estudar a palavra sozinho? Sim ou não? E junto? Também. Para jejuar sozinho? Sim. E com o corpo de Cristo. Porém, eu tenho uma pergunta para mim e para você. Tem alguém que está ajudando você a levar suas cargas? Porque a gente já aprendeu que quem anda sozinho limita o crescimento.
Quem anda sozinho em algum momento vai se deparar com um problema e não vai conseguir resolver esse problema sozinho. Existem cargas que eu devo carregar, e essa é a minha responsabilidade. Se eu não... Tem algumas coisas que, se eu não fizer, eu acabo tornando peso para outras pessoas. Quando eu não cuido da minha saúde, o que acontece? Vai chegar um momento que alguém vai ter que cuidar da minha vida. Quando eu não cuido da minha vida espiritual, o que acontece? Um membro fraco, ele afeta o rendimento do corpo de Cristo. Um membro doente. Vocês entendem o que a gente está falando aqui? Então tem coisas que é minha, uma alma doente. Agora eu vou pegar mais pesado. Uma alma doente, ela precisa de cura. Caso contrário, ela vai gerar demanda. Essa alma doente, ao invés de ajudar, ela é uma demanda, ela é um trabalho. Você entende o que a gente está conversando aqui hoje? Não? Então eu preciso entender que tem coisas que são... É a minha parte, eu que devo fazer. Eu que devo ter esse comportamento e essa responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida e pelas minhas atitudes. Porém, tem coisas que eu acabei de falar que eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu vou precisar da ajuda do corpo. É onde nós devemos levar as cargas uns dos outros. Para mim ser corpo, eu preciso me envolver. Se eu não me envolver, eu não vou conseguir entender qual é a realidade, qual é a necessidade do meu irmão. E quando eu me envolvo, quando eu estou próximo, eu acabo entendendo qual é a carga ou qual é a necessidade que essa pessoa está tendo. Então, e aí eu me prontifico a ser um ombro, uma ajuda, um irmão querido que vá contribuir para que essa pessoa possa sair desse momento. Você consegue fazer uma mudança sozinho? A mudança da tua casa, Rogério, você consegue fazer sozinho? Fortão desse jeito? Ah, rapaz. O que você faz quando você vai mudar? Pede o quê? Pede ajuda. E o corpo atento, porque às vezes o corpo pode te fazer de songamonga. Sabe o que é songamonga? Não. Eu sei que está rolando alguma coisa e os irmãos estão precisando de ajuda, mas eu faço de conta que eu não estou entendendo. Eu vi a mensagem, mas... Você mandou mensagem? Rapaz, agora que eu vi, se você não fala, eu nem... Passou desapercebido? Tem que dar risada, né? Se um familiar seu estiver fazendo uma reforma na casa dele, vou voltar para a palavra. Isso é para a gente pensar. Para a gente pensar, se eu sou corpo, literalmente falando, ou é conveniência? Ou quando é bom para mim, eu sou corpo. Quando tem um preço para mim ser corpo, que o Jonas seja corpo. Eu sou um membro. Lembra daqueles bonequinhos que você montava quando era criança, que encaixava o braço, encaixava a perna, encaixava a cabeça? Eu sou um membro que encaixo. Não, você não é um membro encaixado, você é um membro bem ligado e ajustado nesse corpo. Então, quando o corpo está se movimentando, o que eu faço? Eu me movimento
o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Como que eu posso aliviar o fardo do que está sendo feito? Isso é ser corpo de Cristo. A segunda unidade, que é a unidade de fé, Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade e do que mais? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Falar a mesma coisa é resultado de conhecimento da palavra. Falar a mesma coisa não é falar todos iguais, é falar o que a palavra ensina para falar. Mas se eu não tiver o conhecimento, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter unidade de fé. Aprender é minha responsabilidade e é sua responsabilidade para que eu possa desenvolver a maturidade. Todos nós nascemos imaturos. Se você pegar a criança menor da igreja, quem é hoje? Alissa. Alissa, ela é madura? Ela é o quê? Imatura. Todos nós nascemos imaturos. Mas se a Alissa com 20 anos continuar na imaturidade dela, que não vai acontecer, isso é natural? Não. Um crente com 20 anos continua sendo imaturo, é natural? Ele não foi maturado pela palavra de Deus. Então é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Ó quem chegou. A Alissa chegou, falaram nela, ela falou. Então é minha responsabilidade e a sua responsabilidade de crescer, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Crescer no quê? No conhecimento de Cristo Jesus. Esse crescimento é uma maratona onde todos os discípulos precisam chegar juntos. Não é uma maratona de quem tem mais fôlego. Quem tem mais conhecimento chega na frente. Não é assim que funciona. No reino todos nós iremos chegar juntos. Por isso que é preciso às vezes andar no pasto do gado. Não no sentido literal. Porque tem coisas que Jesus fala assim, eu tenho muito para ensinar para vocês. I have too much to teach you guys, but I can't. Vocês não têm a capacidade de absorver. Então eu vou ensinando, mas aquilo que eu vou ensinando eu espero que vocês absorvam isso. Porque o conhecimento com prática produz maturidade. Um conhecimento que não produz prática, não tem, a pessoa continua sendo imatura na prática dos princípios. Então, o conhecimento é uma maratona onde todos nós precisamos chegar juntos. Algum tem mais afinidade para buscar conhecimento. É bom, é assim mesmo. Na igreja eu não falei das diferenças. É bom que alguém se dedique ao ensino, a aprender, tem que ser dessa maneira. Mas esse que aprendeu agora tem a responsabilidade maravilhosa de quê? Você quer aprender? Ok. E você tem paciência para ensinar? Só uma coisa de cada vez, né? Nessa corrida não há espaço para concorrência. Eu aprendi, então eu sou PH em tarará, tarará, tarará. Glória a Deus, não tem limite com isso para você aprender. Mas aquilo que você aprendeu, agora seja uma ferramenta para poder educar a vida dos outros. Porque na igreja tem pessoas que precisam de conhecimento e de instrução. Por isso que é um corpo. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Quando a palavra habita ricamente em cada um, existe a boa instrução, o bom conselho, a boa sabedoria, a compaixão, a gratidão e o amor de Deus. Quem aprendeu mais, ensina quem está crescendo. Você tem um conhecimento maior, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. É assim que funciona mesmo. Mas tenha a paciência de ensinar quem está aprendendo. Porque se nós não trabalharmos unidade de fé,
nós não alcançamos a maturidade que Cristo espera que a igreja seja. Então, queridão, a gente está desenvolvendo um projeto para poder, pelo menos, ler o Novo Testamento nesse segundo semestre, em qualquer momento. Por quê? Porque você precisa, meu irmão, você precisa ter contato com a palavra, você precisa conhecer o que as Escrituras dizem, você precisa conhecer o que Jesus ensinou. Gaste menos, com todo amor, gaste menos tempo com rede social, com TikTok. Gaste menos tempo com o supérfluo e pegue a tua Bíblia e sente meia hora, 40 minutos por dia para você ler a palavra. Livros são bons? Sim, mas primeiro leia toda a Bíblia. Entenda o que a Bíblia fala a teu respeito. Para quê? Para que nós possamos trazer princípios que você conheça. Porque se a gente traz princípios que a igreja não conhece, o que vai acontecer? Tem que voltar, ter paciência e ensinar até que o princípio entre. Então a unidade de fé, ela é desenvolvida no coração de cada um. E a maturidade é consequência de termos o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Para que a gente não possa ser uma igreja levada por vento de doutrina. Mateus 28, 20, olha o que Jesus ensinou depois da sua ressurreição. Ensinando-os, o quê? A guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É quando a palavra permanece que o discípulo nasce. É quando a palavra permanece que o discípulo cresce. Isso que a gente está falando aqui tem que entrar no teu coração. Tem que ser uma semente que produza resultado, produza frutos. Não é mais uma pregação, é uma semente de reino que precisa entrar no meu e no teu coração. Porque eu vou crescer como discípulo quando a palavra permanece em mim. Tá certo? E por último, é a unidade de espírito. Uma vez que eu trabalho a unidade de corpo, normalmente nós temos problema nessa unidade. Quando acontecem os atritos, todas as outras unidades elas são quebradas em sequência. Eu perco a unidade de fé, o que você fala para mim não interessa mais, e consequentemente eu quebro a unidade de espírito. O que é a unidade de espírito? Eu não tenho paz contigo. Você gosta de andar com quem você perdeu a paz? O que é paz? Paz é comunhão. Quando Cristo ele restaurou a minha vida, Ele me deu paz. Eu tenho paz, comunhão com Deus, paz, comunhão com o meu próximo. Isso é preservado através do vínculo do Espírito. O vínculo do Espírito, a unidade de paz já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Eu só preciso guardar, eu preciso permanecer. Baby, eu tenho uma ferramenta importante ali na minha Bíblia, na parte da frente. Pode ficar aqui, baby. Vem cá, você tem um pulso pequeno. Sabe o que é isso aqui ou não? Sabe o que é isso aqui? Nem queira saber. Venha uma pessoa que tem o pulso pequeno, porque isso aqui é a unidade, é o sudesmose de criança. Não, tem que ser um adulto. Tem o pulso pequeno, Su? Vem, então, cá. Não, Su, vou dar... Vem, Marcinha, vem cá. Vem cá, Marcinha, por favor. Vou ler o verso. Não, o Jonas é mão de ferro. Fica aqui do lado da Nilka, aqui, Marcinha, por favor. Unidade de espírito. Efésios 4:3. Fazendo tudo para preservar a unidade do espírito, que é no vínculo da paz.
Essa palavra vínculo, literalmente, ela significa algema. Quando Cristo ele estabeleceu a paz, ele estabeleceu o entendimento que nós estamos algemados uns nos outros. Então, quando eu coloco essa algema na Nilka, e essa algema na Marcinha, o que isso significa, literalmente falando? Elas estão algemadas pela paz. Quando Cristo pensou em igreja, ele pensou em uma igreja algemada pela paz de Cristo. Dá para escapar? Tem ali uma travinha, que se você apertar, simula aí uma briga, vocês duas. Quebrou o vínculo da paz. Ok, agora a Marcinha pode ir para onde quiser, Marcinha. Agora não tem mais paz. E a Marcinha encontra o Carlinhos e fala assim: Pastor Anilka, hein? É só andar perto para a gente conhecer. Presta atenção, queridos. Em nome de Jesus, que ela esteja bem. Então, é isso que nós estamos falando, meu amado. Não tem como nós sermos igreja, não é possível nós sermos igreja se nós rompemos as nossas alianças. Se nós quebramos os nossos relacionamentos, se nós andamos entre nós sem paz. Faço parte de um corpo, mas eu não tenho paz com Jajá, eu não tenho paz com... Por quê? Porque alguém que foi salvo pela paz, agora é um guardião da paz. É alguém que preserva, é alguém que não foge dos conflitos, mas que através da paz vence os conflitos que acontecem. Obrigado Nilka, obrigado Marcinha, vocês foram fantásticas. A paz é um vínculo que me conecta a Cristo e também ao meu irmão. A paz já foi conquistada na cruz do Calvário, porém cabe a mim preservá-la em meus relacionamentos. Em Cristo nos tornamos guardiões da paz, estamos vinculados e algemados por ela. Quando o casal em casa, ele quebra o vínculo da paz, o que acontece? Muita coisa, né? E a Bíblia fala que não adianta nem orar. Não adianta nem orar, não adianta ser espiritual. Você quer ser espiritual? Se esforce para conectar novamente o quê? Vá lá. Pedir perdão é fácil? É fácil? Não. Principalmente se você tiver 5% do direito legal. Não precisa muito. Mas quando Cristo pensa em paz, Ele não pensa em quem está certo e quem está errado. Quando Cristo pensa em paz, Ele pensa em homens e mulheres de Deus que são guardiões da paz, que preservam a paz. Não interessa quem está certo ou quem está errado. O que interessa é que nós iremos ter paz e nós iremos lutar para permanecer nesse lugar de paz. É esse entendimento que eu preciso ter. Mateus 5,9. Bem-aventurados os... Por quê? Serão chamados filhos de Deus. A palavra filhos aqui é huios. É uma palavra de um filho maduro. O filho que é imaturo, ele não preserva a paz. Ele promove o conflito. Mas o filho maduro, ele fala assim, tem um conflito aqui. E nós precisamos resolver isso daí. Então o pacificador, que é chamado Filho de Deus, é aquele que preserva na
contribuição para que a paz seja mantida. Por que que Abraão ele é considerado um pacificador também? Porque quando Ló fala assim, let's fight, you wanna fight? O que Abraão falou? Ló, eu não sou um lutador de MMA. Eu sou um pacificador. Você é um frouxo, Abraão. É isso que o diabo fala quando você quer pacificar. Você vai abrir mão de novo? I cannot believe you. Você vai tentar reconectar a paz de novo? É, porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Quando Cristo pensou em igreja, Ele pensou em uma igreja cheia de filhos pacificadores. Filhos maduros. Filhos que não promovem a desavença. Filhos que promovem a paz. Porque onde há paz, há o reino de Deus sendo estabelecido no coração das pessoas. A palavra filho é ruiosa, é usada para especificar descendência. Olha só. O povo de Israel eram filhos de Abraão. Jesus era filho de Davi. Os pacificadores são filhos de Deus. Um pacificador é alguém que vence os conflitos pela prática da paz. Tem uma história do Velho Testamento que os sírios foram procurar Eliseu para prendê-lo. O contexto todo, eu imagino que vocês já sabem. Eu imagino. Chegou um momento que Eliseu faz uma oração: Senhor, fecha os olhos deles. E agora esse povo que perseguia e queria matar Eliseu, estão o quê? Cegos. E Eliseu pega esse povo e leva eles até onde? Até o rei. O rei babando fala assim: devo matá-los, devo matá-los, devo matá-los, devo matá-los, meu senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer? O que Eliseu fala para o rei? Eu sou do reino, rei. O meu reino não é igual ao teu reino. No teu reino, aqueles que você cativa, você pode até matar. Mas no meu reino, aqueles que são cativados pelo meu Senhor, dê pão e água para eles. São esses os pacificadores. Que no meio do conflito, Eliseu sabia que os sírios queriam matá-lo ou não sabia? O que ele faz? Ele podia falar: é isso mesmo, desce a régua, rei. Essa caneca está furada? Às vezes alguém faz alguma coisa errada com você. Te ofende, fala, ultrapassa a linha de respeito, E você leva o caso até o rei. Aí o rei espera qual é a tua sentença a respeito disso, para saber se você é um pacificador ou você é um cortador de pescoço. Se você for um cortador de pescoço, provavelmente tem muita coisa para trabalhar. Porque no reino de Deus, os filhos são pacificadores. Você dá uma salva de palmas ao Senhor por isso? Não. E nem sempre a paz, ela está no ideal. Mas a paz que está em Cristo, que já produziu esse ideal, ela precisa ser preservada através do esforço. Conclusão: a unidade não é um limitador, pelo contrário, ela nos potencializa a vivermos plenamente no reino de Deus.
Se você quiser andar rápido, ande sozinho. Mas se você quiser chegar longe, ande em unidade com o corpo de Cristo. Sobre todos aqueles que vivem todos os níveis de unidade, a proteção e bênção que Deus ordena. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Por que Deus ia acrescentando diariamente as vidas que iam sendo salvas na igreja primitiva? Porque aquele povo preservava o ensino da palavra, preservava na oração, preservava na comunhão e preservava o quê? Todos que criam estavam juntos. Isso é poderoso demais. O diabo sabe disso. O que ele tenta fazer? Quebrar essa unidade. Eu creio, mas não creio assim. Eu creio, mas não ando junto. Eu creio, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A igreja, ela é fundamentada sobre esse princípio. Quando nós não precisamos pregar, eu estou trazendo um ensino sobre esse assunto. Mas quando, eu creio que nós estamos vivendo em níveis isso daqui. Mas quando isso chegar no Pleiros, que é a plenitude sobre esse assunto, não será mais necessário uma pregação de púlpito, porque nos bastidores a igreja está vivendo os 3 níveis de unidade, está ensinando aqueles que estão chegando, e aqueles que estão chegando vão fazer isso com outras pessoas. Esse salmo expressa a mesma verdade de João 17. Quando Jesus orou para que seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade, Jesus sabia que o Espírito Santo não poderia operar em meio a divisões e ambições. A facção, a divisão, o que o Espírito faz? Para que o corpo possa se mover e possa praticar aquilo que Jesus ensinou. Por outro lado, o amor de Deus e o amor ao próximo, aliados à santidade na verdade da palavra de Cristo, fará com que o Espírito esteja entre nós e nos unja com unção fresca. É nesse lugar que Deus ordena a bênção. Onde tem um povo que persevera na unidade de corpo, que persevera na unidade de fé e que persevera na unidade de espírito. Quero orar por mim, quero orar por você. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei, talvez essa seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre esse assunto. Ou você já conhece esse assunto, independente de qual for a situação. Esse é um ensino que o Senhor está chamando a igreja dele para viver nessa dimensão. Tem algum relacionamento quebrado? É preciso consertar. É preciso permitir o Espírito Santo trazer a paz de volta. A paz cura. O amor restaura. O Espírito Santo, ele é um médico que cura a alma. Aconteceu isso. O Espírito sabe, Deus estava lá. O Senhor quer te fazer uma pessoa íntegra, livre, para você viver na essência o que é a igreja, o que é perdoar, o que é amar. Não me interessa o que fizeram, o que interessa é o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Isso é poderoso para me fazer uma pessoa inteira e viver como igreja de Cristo sobre essa terra.
É isso que interessa. Esse é o chamado para mim e para você. Para nós vivermos plenamente isso tudo. Quero orar por mim, porque essa mensagem, ela é um apelo a todos. Eu comecei falando que ela é um desafio, porque é possível que eu tenha errado. E provavelmente eu tenha errado num desses princípios. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos lembra. O apóstolo Paulo fala: falar as mesmas coisas para vocês até pode ser chato, mas para mim é segurança. Porque é necessário que todos nós possamos ter esse entendimento pleno de quem é Cristo Jesus. Se a igreja viver essas 3 dimensões, queridos, logo a gente vai ter que arrancar essa outra parte do teto, a gente vai ter que arrancar outra parede. Não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. Que igreja você quer viver? Que tipo de igreja eu quero viver? Essa que Cristo me chamou? Eu creio que sim. Coloque-se de pé, por favor.